Olá, sou Rafael Brandão, oncologista do Américas Oncologia. Tenho a honra de estar aqui hoje com o Diogo e com o Thiago, dois experts do nosso time de gênito urinário. A gente vai discutir o que teve de novidade, o que foi mais pontual, o que foi mais plausível para a nossa prática clínica durante essa ASCO. A gente teve um trabalho fantástico, Carmena, que demorou, mas saiu, não foi, Thiago? Apresentado na sessão plenária. Fala para a gente um pouquinho, vamos discutir um pouco esse estudo. Então, Carmena foi um trabalho apresentado hoje na plenária, foi um trabalho francês do grupo do Gustave Roussy, que avaliou o papel da nefrectomia citoredutora no cenário do câncer de rim metastático. Essa é uma grande dúvida da uro-oncologia. Alguns trabalhos da década de 90, anos de 2000, mostraram um benefício em sobrevida global associado ao interfero da cirurgia, mas era questionado esse benefício na área da terapia-alvo. Então, foi o primeiro trabalho prospectivo randomizado que avaliou mais de 450 pacientes e eles foram randomizados em dois braços. Um braço recebeu sutente isolado e outro braço recebeu a cirurgia seguido de sutente. Aí o trabalho mostrou que a nefrectomia citoredutora não acrescentou em nada em termos de sobrevida global, taxa de resposta e sobrevida livre de progressão. Mas vale ressaltar que esses pacientes eram de risco desfavorável, risco intermediário, e o que na prática a gente já não indicava a nefrectomia para esses pacientes, né? Talvez para os pacientes de risco favorável, ou doença metastática com pouco volume de doença, ainda pode ser considerada a cirurgia, mas é necessário individualizar. Eu concordo com você. Eu acho que ainda se a gente tiver volume baixo de doença ou uma doença indolente, não sei o que você acha, Diogo, acho que vale a pena, eventualmente, acho que você deixa o paciente livre de remédio um tempo. Isso foi uma coisa que na discussão até foi colocada, que aqueles pacientes que têm um volume muito grande de doença no rim e pouca doença metastática, esses doentes talvez se beneficiem ainda de fazer a nefrectomia, né? Então, isso é uma coisa que coloca, é um dado a mais, mas ainda tem que ser individualizado. Sim, concordo. Em próstata, Diogo, é uma grande sempre próstata, não é? Próstata definitivamente a gente não tem respostas 100%, né? A gente sempre discute, sempre tem várias possibilidades. O PET com PSMA, os americanos vão começar a gostar de PET com PSMA, adotar? Como que é? Com certeza. Os americanos, eles não seguiam até então o que estava sendo feito na Europa e na Austrália e também muito no Brasil nos últimos 2 anos, que era o uso do PET com PSMA na recorrência bioquímica. A gente já tinha uma experiência com o PET com fluoreto, mas basicamente para avaliar a doença óssea, e também o PET com colina. Embora não tivesse no Brasil, fora pesquisa clínica, a gente conseguia eventualmente fazer com que o paciente fizesse num outro contexto. O PET com PSMA veio, mas os americanos ainda tinham uma resistência. Eles usavam o PET com fluciclovina, que não era tão bom, e hoje foi apresentado um estudo com 250 pacientes, um estudo prospectivo para recorrência bioquímica, que mostrou uma sensibilidade em torno de 85%, um valor preditivo positivo de 85%, que é muito alto. Esse valor, ele está secundário ao valor do PSA, então acima de 0,2 já pode ser feito. Isso é uma boa coisa, sim, né? Porque com a gente certeza. tinha na cabeça que eventualmente tinha que ter um PSA acima de 4, 5 para poder. Então 0,2. 0,2 já pode ser feito. Acima de 0,5, o valor preditivo positivo de 66%. Acima de 1, de 86%. Acima de 5, acima de 95%, 98%. E o que é interessante é que aqueles pacientes em que foi feita alguma terapia direcionada para metástase tiveram uma taxa de resposta da ordem de 78%. Uma queda do PSA maior do que 50%. Sendo que desses, 30% tiveram controle total do PSA, ficaram livres de um tratamento sistêmico, só controlando a metástase, uma linfadenectomia, uma radioterapia localizada para doença oligometastática, ficaram livres de tratamento para doença metastática, que é muito interessante. Fantástico. E é interessante que eles vão submeter ao FDA a aprovação do PET com PSMA para uso na prática, né? Isso, que é uma coisa que talvez a gente possa puxar para o Brasil também para estar disponível. Hoje o paciente tem que pagar, talvez as seguradoras possam reembolsar isso aí, né? Os nossos colegas portugueses e europeus, eles têm disponível isso. É fantástico. E alguma novidade fora em rim, bexiga? Teve imunoterapia, combinação? Como é que foi? O que foi interessante foram alguns trabalhos de imunoterapia na neoadjuvância de bexiga. Foram apresentados 2 trabalhos de fase 2 com imunoterapia. Teve um trabalho com pembrolizumab e um com atezolizumab. E os dois mostraram taxas de resposta patológica completa promissoras, né? Com 2 ciclos de atezolizumab,
a gente conseguiu uma taxa de 30%. 2 ciclos. Dois né, ciclos. que a gente E com pembrolizumab, 3 ciclos, atingiu 40%. Para o paciente com PDL1 positivo, chegou a quase 50% de taxa de resposta. É um baita Então, são ganho. dados promissores. Que lembra um pouco taxa de resposta com quimioterapia, né? verdade. Então, é como imunoterapia, Com né? uma toxicidade muito diferente. E não teve novidade só para imunoterapia para câncer de bexiga. A gente teve o enfortumab, que é um anti-nectina 4, que é uma molécula que está hiperexpressa no carcinoma urotelial, e o erdafitinib, que é um anti-FGFR, e os dois tiveram uma taxa de resposta para pacientes politratados, muitos com mais de 2 linhas de tratamento, da ordem de 40%, ou seja, uma coisa muito boa. Então, o erdafitinib está um pouquinho mais na frente do desenvolvimento. Eles já falaram do estudo THOR, que é um estudo fase 3 comparando o erdafitinib com quimioterapia ou pembrolizumab. Então, a gente tem muita coisa nova surgindo aí para carcinoma urotelial, para câncer de bexiga. Fantástico, fantástico. Queria agradecer vocês, fantástica discussão. Obrigado a todos, continuem nos acompanhando aqui no Medscape em português.